Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal do Centro de Estudos Asiáticos do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Eu me chamo Emanuel Leite Júnior, sou doutorando em Políticas Públicas na Universidade de Aveiro e investigador do Centro de Estudos Asiáticos. Neste vídeo, o primeiro vídeo do nosso canal, eu vou comentar a recente crise do futebol chinês. Uma crise que repercutiu na imprensa esportiva mundial, principalmente por conta do encerramento das atividades do atual campeão chinês, o Jiangsu FC, antigo Jiangsu Suning. Esse é um tema, inclusive, que é meu objeto de estudo no doutoramento em políticas públicas, que eu estudo o plano de desenvolvimento do futebol chinês, né? Sob a orientação do professor Carlos Rodrigues, diretor do Centro de Estudos Asiáticos também. Mas antes de entrar no tema do vídeo em si, eu vou pedir a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho e também deixem a vossa curtida, gosto, like neste vídeo. Pois bem, como eu estava falando no início, esse tema repercutiu muito na imprensa esportiva mundial. Como pode-se ver aqui, olha, o Daily Mail da Inglaterra, a ESPN dos Estados Unidos, o El País da Espanha e o Público de Portugal abordaram o tema como a bolha do futebol chinês estourou. Mas será realmente que a bolha do futebol chinês estourou? Será que, como foi dito também, o sonho do futebol chinês chegou ao fim? É por isso que o título do vídeo é Crise do Futebol Chinês. O sonho chegou ao fim porque é uma provocação reflexiva. Será mesmo que chegou ao fim? O que será que representa esse sonho do futebol chinês? Também no Brasil chegou a notícia, e chegou a ser comentada aqui, como nós podemos ver aqui no canto, da ascensão à queda. Falta de planejamento explica a crise do futebol chinês. Falta de planejamento? Será mesmo que falta planejamento nas políticas públicas chinesas? E aí é importante nós percebermos que o plano do futebol chinês ele é uma política pública da China. E é um pouco sobre isso que nós vamos abordar. E é preciso, para poder compreender essa crise recente do fim de 2020, primeiro trimestre de 2021, nós temos que contextualizar o que é o plano do futebol chinês, quais são os objetivos do futebol chinês e qual é a complexidade dessa expressão, o sonho do futebol chinês. Pois bem, contextualizando. Em abril de 2016, a China lançou o seu plano de desenvolvimento a médio e longo prazo do futebol, 2016 até 2050. Atenção, 2050 não é por acaso. Tem dois fatores aí. Primeiro, o centenário da República Popular da China, que se completa em 2049. E segundo, porque a China tem que criar um novo hábito cultural, uma inovação social, que é a prática do futebol, para que possa ter jogadores aptos para a médio e longo prazo, ter uma seleção nacional competitiva, tanto a seleção masculina a longo prazo, como a seleção feminina a médio prazo, mas também para criar consumidores desse esporte. Porque o objetivo do plano do futebol não é apenas desenvolver a prática do futebol, mas também o futebol ser a mola propulsora para o desenvolvimento da indústria esportiva chinesa como um todo. Tá bem? E por que agora e não antes? Vamos recuar então até 2009. O atual presidente da China, Xi Jinping, era vice-presidente chinês quando visita a Alemanha e na cidade de Leverkusen vai ao centro de treinamentos do clube Bayer Leverkusen, o clube que pertence à farmacêutica alemã gigante Bayer. Né? E nessa visita, Xi Jinping, que é um dos 237 milhões de chineses que dizem ser fãs de futebol, né? Pesquisa da Sports Nielsen apontou que o futebol é o segundo esporte coletivo mais popular da China, atrás do basquete, mas que são 237 milhões de chineses que dizem gostar de futebol. Isso significa que a China já é hoje o maior mercado de futebol mundial, mercado doméstico. Tá bem? E Xi Jinping é um desses fãs, conhecido por adorar futebol. E ele fala do sonho do futebol chinês pela primeira vez, estando naquele ambiente muito propício para aquilo. Né? Porque o futebol serve também como abertura e ponte para negócios e relações diplomáticas, não só da China, de vários países do mundo. Né? Em 2011, Xi Jinping volta a falar de futebol, ainda como vice-presidente, e revela os seus três sonhos pessoais de Xi Jinping da Copa do Mundo, que era participar de uma Copa do Mundo, sediar uma Copa do Mundo e ganhar uma Copa do Mundo. Veja bem, a China até hoje só participou de um campeonato do mundo, que foi em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, né? Caiu no grupo do Brasil, 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado. Uma humilhação, uma vergonha nacional nesse sentido. Mas é importante notar uma coisa também, tá? É que muito se falou
do plano do futebol chinês, desse sonho do futebol chinês, como se fosse um sonho, um capricho do presidente da República Popular da China. Como se as políticas públicas de um Estado como o chinês, de um Estado que conseguiu cumprir um objetivo de tirar toda a sua população da extrema pobreza, que foi atingida em 2020, em novembro de 2020 atingiu cerca de 850 milhões a 900 milhões de pessoas retiradas da extrema pobreza, né? Um Estado que consegue hoje estar à frente, na vanguarda de vários pontos de tecnologia, não é? Um Estado que vai cada vez mais se consolidando como protagonista nas relações internacionais, né? Protagonista global. É até curioso você pensar que um plano de desenvolvimento de um esporte pensado no desenvolvimento da sua indústria esportiva como um todo seja mero capricho do presidente, né? Tanto não é assim que no plano de desenvolvimento, como nós vamos ver mais adiante, não está colocado lá o sonho de ser campeão da Copa do Mundo, porque sabe-se que não é algo racional, razoável se pensar que a China, que tem uma grande defasagem no futebol masculino, inclusive mesmo com concorrentes da Ásia, que sequer concorrentes como Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Irã, Austrália, que participa das competições asiáticas, são seleções que estão muito à frente da China, e mesmo essas seleções que estão à frente da China, não conseguem competir a nível internacional com seleções europeias e da América do Sul, como Brasil, Argentina e Uruguai, né? Então, esse objetivo de ser campeão do mundo não está como um objetivo. Era um sonho do presidente chinês. Isso já é um ponto para a gente compreender que há uma dissociação entre o que é um desejo do presidente e o que é uma política pública elaborada por vários agentes envolvidos, como nós vamos ver mais adiante. Uma outra questão que eu gosto muito sempre de reforçar é que o futebol ele nos serve como um instrumento de análise. Um instrumento de análise político, geopolítico, sociológico, antropológico. No caso chinês, nesse caso concreto, nós podemos analisar tanto a questão política como geopolítica e econômica e também sociológica da China a partir do plano do desenvolvimento do futebol chinês. Em particular, nós podemos compreender, a partir do plano e da implementação desse plano, da sua execução, o socialismo com características chinesas. E aquilo que o professor Elias Jabbour, da Universidade do Estado de Janeiro, tem falado sobre a nova economia do projetamento na China. Uma etapa, uma evolução desse socialismo chinês. Também, em que Jabbour fala que há um crescente papel do projeto enquanto expressão da razão sobre elementos mercantis e capitalistas. E é bom frisar isso, eu trago essa citação do professor Jabbour, porque quando algumas das intervenções da Federação Chinesa de Futebol no controle, como teto salarial, folha salarial, controle, a taxa de 100% de transferência de jogadores que vem do estrangeiro, a questão da mudança no nome dos clubes, esses controles que repercutiram recentemente também na imprensa esportiva mundial, esses controles mostram como o projeto está acima da razão de elementos mercantis. O projeto está acima de elementos mercantis capitalistas, ou seja, é a razão do projeto acima desses elementos mercantis capitalistas. Ao contrário do futebol, de um modo geral, na Europa, na América do Sul, enfim, o futebol, em tempos de futebol pós-moderno, sob a dominação do neoliberalismo, né, em que não há regulação, em que não há controle, na China existe esse controle, ou seja, a China vai na contramão do que é toda a lógica do futebol mundial. E isso reflete justamente o que é a execução de um projeto na esfera da China. Em 2014, foi publicado um documento chamado Opiniões para a Aceleração do Desenvolvimento da Indústria Desportiva e Promover o Consumo do Esporte na China. Esse documento identificou a necessidade, não é, de se criar novos elementos para o desenvolvimento da economia chinesa. E um desses elementos era o desenvolvimento da indústria esportiva chinesa. Uma indústria que ainda é muito pequena comparada com concorrentes como a indústria esportiva na União Europeia e a indústria esportiva nos Estados Unidos da América. Né? Então a China traçou objetivos para até 2030 ser competitivo a nível de faturamento com a indústria esportiva dos Estados Unidos, que é a indústria esportiva que domina o mundo da indústria esportiva mundial. Né? E foi identificado nesse documento de 2014 que o futebol, como o esporte mais popular do planeta, seria essa mola propulsora, né? Para dar o arranque, para tirar da inércia essa indústria esportiva chinesa, né? Para fazer com que houvesse esse encadeamento da economia nessa indústria do consumo. Tanto a promoção da indústria esportiva e promover o consumo do esporte. Né? E para promover o consumo do esporte no futebol, como eu falei um pouco antes, é preciso criar o hábito de se jogar futebol
de se assistir futebol para poder se consumir futebol. É por isso que em 2015 foi publicado o Programa Global de Desenvolvimento e Reforma do Futebol. Um documento que serve de esboço, com 50 pontos, um esboço para o plano de desenvolvimento do futebol chinês, que foi publicado em abril de 2016. Esse plano, como eu falei, ele envolve vários organismos e órgãos da estrutura estatal chinesa. Criou-se um gabinete do Conselho de Estado da Conferência Conjunta Interministerial sobre Reforma e Desenvolvimento do Futebol para, primeiro, implementar o plano e executá-lo. Esse gabinete envolve, entre outros, 11 ministérios, 4 comissões do Conselho de Estado, 5 agências governamentais, o Departamento de Propaganda do Partido Comunista Chinês, agências, comissões e órgãos de governos locais e provinciais. Como pode-se ver, trata-se de um plano, um projeto complexo que envolve várias esferas do governo da China. Né? Não é algo que vem apenas por conta do sonho do presidente da China no futebol. Bem, dentre alguns dos objetivos traçados nesse plano, haviam 3 etapas estabelecidas: 2020, 2030 e 2050. Até 2020 se pretendiam ter 20 mil escolas especializadas em futebol, 70 mil campos de futebol, cerca de 30 a 50 milhões de praticantes nessas escolas de futebol. Né? Segundo Wang Dengfang, diretor para o futebol do Ministério da Educação da China, até 2020 conseguiram se estabelecer 30 mil escolas especializadas em futebol com cerca de 30 milhões de praticantes. Ou seja, eram 20 mil escolas projetadas, temos hoje 30 mil, ou seja, 10 mil a mais do que foi projetado. Em compensação, os campos de futebol que se pretendiam ter 70 mil, conseguiram 60 mil campos construídos ou reformados. Além disso, 181 instituições de ensino superior matriculam atletas, jogadores e jogadoras por conta do seu talento do futebol. Né? Outro objetivo até 2030 é ter 50 mil escolas especializadas em futebol. E aí esse objetivo, um ano depois do plano lançado em 2016, já foi antecipado para 2025, 50 mil escolas até 2025. A seleção chinesa masculina ser uma das melhores da Ásia, como eu já comentei, está muito atrás de outros times asiáticos, e a seleção feminina está estabelecida como de classe mundial. Né? E aí existe uma explicação rápida para isso, é porque o futebol de mulheres em vários países do mundo, como no Brasil, no Reino Unido e em outros, foi proibido por muitos anos, por lei mesmo, de ser praticado. Então, só em meados dos anos 80 é que o futebol de mulheres passou a ser praticado de forma mais competitiva, realmente, com estrutura. Né? E aí, quando se começa a prática do futebol de mulheres a nível competitivo internacional, a seleção feminina da China não tinha uma defasagem como a sua seleção masculina tinha. Então, a seleção feminina da China chegou em finais de mundiais, em Olimpíadas, medalhas olímpicas, né? Decaiu um pouco, mas voltou a se tornar competitivo nos últimos anos e essa semana conseguiu conquistar a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai ser disputado agora em 2021. Venceu a Coreia do Sul, né, e vai disputar os Jogos Olímpicos. Enquanto que a seleção masculina, como já foi dito, não consegue competir a esse nível. Por isso que em 2030 a seleção feminina já é estabelecida como de classe mundial. Algo que só é objetivado para a seleção masculina até 2050. E aí, seleção no primeiro escalão está ali estabelecido no top 20 do ranking da FIFA, tendo sediado e a Copa do Mundo. Pronto. Não tem nada de ser campeão da Copa do Mundo. Tá bem? Pois bem, o que é o sonho do futebol chinês? Para falar do sonho do futebol chinês, nós temos que entender o sonho chinês, que é algo que nos últimos anos tem sido exortado sob a liderança de Xi Jinping, né? Que tem na busca pelo rejuvenescimento a palavra-chave para a modernização do país e seu sucesso econômico. Também é parte dos objetivos do duplo centenário, realizar o sonho chinês de rejuvenescimento da nação, como o próprio fala o Xi Jinping em algumas de suas declarações públicas. Né? E esse duplo centenário é o centenário do Partido Comunista da China agora em 2021 e, como foi dito, em 2049, no centenário da República Popular da China. Né? E essa ideia de rejuvenescimento passa também pela ascensão da China como protagonista e líder global, como tem acontecido em alguns setores já, como na tecnologia, né? Como você vê, com a questão do 5G, já desenvolvimento do 6G e vários outros setores, né? Nanotransmissores, enfim. E algo que eu gosto sempre de lembrar é que o nome da China em chinês é Zhongguo, que significa Império do Meio, Reino do Meio. Ou seja, não é a China chegar à centralidade do protagonismo e líder global. Ela retomar o seu protagonismo global, voltar a ser um dos centros das relações externas e do comércio internacional. Né? E o sonho do futebol chinês é também um sonho chinês.
né? Tanto é que o plano do desenvolvimento do futebol chinês traz expressamente no documento tomar um caminho de desenvolvimento do futebol que siga a realidade da China. Fazer grandes esforços para tornar real o sonho da ascensão do futebol, o sonho de uma nação esportiva poderosa e o sonho de rejuvenescimento da nação. Veja bem, o rejuvenescimento da nação passa pela ascensão da China como protagonista e líder global. O objetivo do duplo centenário expressado por Xi Jinping. E o documento do futebol fala tornar real o sonho da ascensão do futebol. Ou seja, o futebol atrelado a essa ascensão da China como protagonista em todas as esferas possíveis. O futebol não ficar para trás. Porque nos esportes olímpicos a China conseguiu atingir esse protagonismo. Né? Desde o fim da União Soviética, quando teve a Comunidade dos Estados Independentes participando em 92, que ganhou os Jogos Olímpicos, né? Primeiro lugar no quadro de medalhas de ouro. Desde então, a partir de 96 até 2004, os Estados Unidos venceram sempre os Jogos Olímpicos. Em 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, a China, pela primeira vez, desde o fim da União Soviética, do Estado, e aquela delegação que participou como Comunidade dos Estados Independentes, os Estados Unidos não perdia o primeiro lugar do quadro de medalhas. E a China conseguiu isso em 2008 nos Jogos Olímpicos que ela sediou em Pequim. Né? Então, nos esportes olímpicos, a China já conseguiu se tornar um protagonista global. Só que no futebol, que é o esporte mais popular do planeta, ela ainda não é. Inclusive, ela sofre, a sua seleção masculina sofre bastante humilhações. Né? O fracasso constante gera um sentimento negativo na população, né? Essa questão do sentimento nacional, do orgulho nacional a partir do futebol. Né? Então tá aqui, o plano do futebol também objetiva isso, é colocar também no futebol a China como protagonista, algo que já atingiu outros esportes e que já atinge outros setores, né? Mas o futebol também. E o plano tem uma associação de orientação ideológica, porque como foi dito anteriormente, compreender o plano de futebol também compreender o socialismo com características chinesas. E na sua componente de orientação ideológica, identifica o futebol como uma indústria emergente e verde. E como nós vamos ver a seguir, a questão do 14º plano quinquenal, que tem uma interferência bastante grande na questão da redirecionamento dos investimentos no futebol, o 14º plano quinquenal ele traz muito a questão do desenvolvimento da indústria verde, da questão do meio ambiente, e o futebol é identificado como uma indústria emergente e verde, por conta da questão de não emitir poluentes, né? E o que o seu desenvolvimento representa um novo setor do crescimento econômico, como eu já disse anteriormente, na questão do desenvolvimento da indústria econômica, da indústria esportiva chinesa, para além de representar os valores centrais do socialismo chinês. Pois bem, em abril de 2016 foi lançado o plano de desenvolvimento. Ao fim do ano de 2016, como se pode ver nesse gráfico aqui, os clubes chineses gastaram, aqui está em dólar, tá? Esses valores aqui são em dólar, mas em euros está aqui, 416 milhões de euros, 416 milhões e 100 mil euros gastos pelos clubes chineses em contratações de jogadores, em transferências. Isso foi o triplo do que foi gasto por clubes asiáticos. Todos os clubes asiáticos aqui e os clubes chineses. Por quê? Porque houve uma procura por parte das empresas donas dos clubes chineses, da Superliga Chinesa principalmente, em dar uma resposta ao Estado que identificou o futebol como um elemento importante para o desenvolvimento da sua indústria esportiva. Então, na busca por mostrar ao Estado, olha, nós estamos procurando cumprir, nós estamos procurando ajudar a desenvolver essa indústria que é um objetivo colocado pelo Estado. Então houve um gasto desenfreado. Houve um gasto desenfreado em contratações de jogadores, como Carlos Tevez, por exemplo, que passou um ano na China sendo o jogador mais bem pago do mundo, salário mais alto que o de Messi e de Cristiano Ronaldo, e quando ele volta depois de um ano para a Argentina, ele diz que passou um ano de férias ganhando dinheiro para não se preocupar mais com o dinheiro para o resto da vida. Isso, obviamente, incomodou as autoridades dos esportes da China, as autoridades que executam a implementação desse plano, não é? Então, ao contrário do que se falou muito com o espanto de um certo controle que passou a haver no fim de 2020 para o início de 2021, já em 2017, nós tivemos alguns controles sendo exercidos pelas autoridades do futebol chinês. Né? Mas antes de falar exatamente dos controles, nós temos aqui, olha,
alguns grupos, alguns grandes conglomerados chineses que passaram a investir nos esportes e no futebol em particular. O Alibaba, por exemplo, né, se tornou sócio do Guangzhou Evergrande, que é o clube chinês mais bem-sucedido nos últimos tempos, né, ganhou duas ligas de campeões asiáticas, antes mesmo até do lançamento do plano de futebol. O Guangzhou Evergrande já tinha conquistado duas ligas dos campeões da Ásia. Né. O Alibaba tem 40% do Guangzhou Evergrande, também é o principal patrocinador do Mundial de Clubes da FIFA. Não é à toa que quando for acontecer o remodelado e ampliado Mundial de Clubes da FIFA, a sua primeira edição vai ser na China. Né? E também é um dos principais patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional. O Grupo Wanda também se tornou parceiro estratégico da FIFA. Né? O estádio do Atlético de Madrid se chama Wanda Metropolitano, porque leva o naming right do Grupo Wanda. A própria Infront Sports Media, que é uma empresa de marketing esportivo suíça, pertence à Wanda e é a empresa responsável pelo marketing da FIFA. E o Grupo Wanda também detinha 20% das ações do Atlético de Madrid, mas em 2017, quando as autoridades públicas chinesas identificaram essa bolha começando a inflar, essa bolha inchando, né, falou, olha, vocês estão gastando muito dinheiro, essa queima de dinheiro vai ser insustentável. Esse desenvolvimento do futebol não vai ser sustentável porque vocês estão torrando muito dinheiro na elite, no topo, e não estão criando uma base, uma infraestrutura para que isso, um alicerce para que isso cresça de forma sustentada. Né? Então, o que é que fez o Grupo Wanda? O Grupo Wanda percebeu a mensagem, vendeu 17% das suas ações no Atlético de Madrid e comprou o Dalian Yifang da Superliga Chinesa. Né? Então fez um redirecionamento dos seus investimentos já em 2017, mostrando, olha, nós vamos investir aqui também no nosso futebol. Né? O Grupo Alibaba também passou a investir não só no Guangzhou Evergrande, como passou a patrocinar centros de treinamentos, em especial centros de treinamentos para o futebol feminino na China também. Bastante aporte financeiro. Né? O Grupo Suning, dono do antigo Jiangsu Suning, que se transformou em Jiangsu FC por conta da determinação de mudança de nomes, que ganhou o campeonato chinês, atual campeão, mas que encerrou as suas atividades, né, o clube. Né? O Grupo Suning comprou a Inter de Milão, um dos 3 maiores clubes da Itália, um dos maiores clubes europeus e mundiais. Né? Naquela altura, já foi declarada na TV estatal chinesa que a compra pelo Grupo Suning da Inter de Milão era irracional. Em 2017, nós não estamos falando de 2021, então não é novidade essa busca por um controle. Né? Já foi identificado desde 2017 que havia algo começando a sair dos trilhos. Né? Então, ao contrário do que se fala, que falta planejamento, existe o planejamento e a identificação de um erro logo no início da execução desse plano. 1 ano de execução do plano já se havia identificação de que algo não estava indo bem. Tanto é assim que quando Lee Yong-hong tenta comprar o AC Milan, rival da Inter de Milão, também um dos maiores clubes da Europa, um dos maiores clubes do mundo, 7 vezes campeão europeu, né? Ele, quando vai comprar o AC Milan, a torneira fechou na China. O sistema financeiro chinês, todo o sistema financeiro chinês, os bancos chineses são todos estatais. Não houve mais empréstimo, financiamento para empresário ou grupos de investimento comprarem clubes fora da China. A torneira fechou. O que aconteceu com Lee Yong-hong? Ele teve que buscar dinheiro ao grupo de investimentos dos Estados Unidos, Elliott. E naquela altura, já em 2017, estava claro que não ia dar certo, porque o pagamento das parcelas desse financiamento era a curto prazo e muito elevado. Era evidente que o Lee Yong-hong não ia conseguir pagar. Não é à toa que pouco depois o Milan passou a ser propriedade do grupo Elliott, porque o Lee Yong-hong teve que repassar o clube. Né? Mas repassou porque já em 2017 os bancos chineses, o sistema financeiro chinês se fechou para esse tipo de compra. Porque identificou que a bolha estava inflando, inchando. A bolha estourou agora? Pois é, veja bem. Se nós formos ver esse gráfico aqui, nós percebemos que em 2011, quando a Superliga Chinesa passou a ser disputada novamente com maior organização, né? Porque passou no meados dos anos 90 e primeira década dos anos 2000 com bastante problema, não só de competitividade, mas principalmente problemas com questões de corrupção, envolvido com questões de casas de apostas e tudo mais. Então, as autoridades do futebol chinês tiveram que combater todos esses problemas. Né? 2011 é um marco
de quando a Superliga Chinesa se estabelece de forma consolidada e mais confiável mesmo do ponto de vista do mercado, né? Os clubes chineses tinham gasto 23 milhões e 800 mil euros em transferências de jogadores, né? E esse número vai subindo pouco, gradativamente, até 2015, quando passam a gastar 146 milhões e 600 mil euros, né? Mas aí, como já foi falado anteriormente, em 2016, com o lançamento do plano, né, 2015 a gente já vê esse boom e também não é à toa, né? Porque em 2014 temos o documento sobre o desenvolvimento da indústria esportiva, que já aponta o futebol como o principal elemento para a alavancagem do plano, né? 2015 já é lançado um programa que serve de esboço para o plano que vai ser lançado, publicado no ano seguinte, né? Então nós já vemos em 2015 um aumento. Em 2016 foi esse estouro realmente aqui, né? Subiu para 416 milhões de euros em gastos em transferências de jogadores, né? Em 2017, quando passa a ter o primeiro controle, já há uma queda substancial, quase metade, né? Gasta-se quase 50% menos, passa a gastar 240 milhões de euros, né? Caiu 416 milhões para 240 milhões. Isso cai mais novamente para 2018, dá uma leve subida em 2019, mas ainda em patamares já compatíveis com 2017, nada próximo do que aconteceu em 2016. E em 2020, 72 milhões, patamares abaixo, inclusive, do de 2014. Né? Mas o que aconteceu em 2017? Né? Como eu falei, a Administração Geral do Esporte acusou os clubes de queimarem dinheiro, pagarem salários muito elevados a jogadores estrangeiros, manifestando então a sua intenção de limitar os gastos dos clubes profissionais, com a preocupação do desenvolvimento sustentável do futebol na China. Né? Então, em janeiro, ao invés da regra de 3+1, 3 estrangeiros mais um asiático por jogo, passou a ser apenas 3 estrangeiros em cada partida, independentemente da nacionalidade. Já é um controle para ter menos estrangeiros em campo. Né? Em maio, passa a haver uma obrigação, estou falando de 2017 ainda, passa a haver a obrigação de escalar um chinês do sub-23, ou seja, um chinês abaixo de 23 anos, no time titular de todos os clubes da Liga Profissional Chinesa. Em junho vem a implementação de um imposto, uma taxa de 100% sobre o valor da transação de transferências internacionais acima de 5,9 milhões de euros, ou seja, 6 milhões de euros, vamos colocar assim, grosso modo. Né? Isso fez com que clubes que queriam contratar jogadores estrangeiros como Wayne Rooney, Diego Costa, para citar 2 exemplos, deixassem de fazer. Diego Costa ia custar cerca de 70 milhões de euros, ou seja, ia passar de 70 milhões de euros que o clube que queria contratá-lo ia pagar ao Chelsea, né? Mais 70 milhões de euros de taxa que ia ser paga a um fundo que foi criado para gerir esses valores. E esse fundo, obviamente, é destinado a financiar o desenvolvimento do futebol na sua base, né? Na sua base. Então, isso já foi um controle de 2017, não é algo recente, né? Então, mostra que existe um planejamento, existe um acompanhamento da execução desse projeto. Mais recentemente, né, como foi identificado que as medidas de 2017 não estavam surtindo o efeito que se esperava, né? Então, no fim de 2020, foi anunciado a estipulação do teto salarial. Então, o estrangeiro só pode ganhar até 3 milhões de euros anuais e um chinês, no máximo, 628 mil euros. Já as folhas salariais dos clubes não podem exceder 75 milhões de euros anuais, sendo apenas 10 milhões para jogadores estrangeiros. Né? Isso é uma mudança que, obviamente, vai ter um impacto. Muita gente pergunta, mas, Emanuel, isso não vai impactar a atração da Superliga Chinesa para os jogadores estrangeiros de alto nível, que só foram para a China, obviamente, por interesse financeiro, já que a Liga Chinesa não é competitiva para o nível deles. Jogadores como Renato Augusto, Oscar, Hulk, né, Paulinho, só para citar os jogadores brasileiros de seleção que disputaram Copas do Mundo recentemente, né, e que estão ou estavam na China. Sim, isso é colocado, inclusive, pelo presidente da Confederação Chinesa de Futebol. Tá? Eles têm a plena noção de que agora eles vão recuar nessa atração de jogadores estrangeiros, mas o objetivo é criar um ambiente competitivo para que a indústria do futebol e os clubes chineses se desenvolvam de forma sustentável, para daqui a alguns anos esse desenvolvimento propicie
um investimento orgânico, não externo, meros empresários ou empresas injetando dinheiro no futebol. Ou seja, seja investimento financeiro que os próprios clubes tenham condições de sustentar para aí sim voltar a atrair jogadores estrangeiros de alto nível. Com licença aqui. Pois bem. Uma outra mudança que impactou muito, porque repercutiu bastante na imprensa esportiva mundial como um todo, foi a questão da mudança do nome dos clubes. Mas isso, primeiro de tudo, é preciso dizer que essa mudança do nome dos clubes já estava prevista no plano lançado em abril de 2016. Tá? Não era algo novo, não foi uma invenção. Vamos lá mudar o nome dos clubes, porque foi muito noticiado nesse sentido. Né? Caramba, rapaz, os caras vão mudar o nome dos clubes, que absurdo. Os clubes já estão lá estabelecidos com seus nomes, a imensa maioria ligados às empresas às quais tem vínculo. Né? Os clubes são clubes empresas e pertencem a empresas estatais, alguns capital misto, outras, a maioria, empresas privadas. Mas a intenção já estava lá no plano, por quê? Porque a intenção é criar raízes e identidade, criar raiz com o local onde o clube está. Né? Porque acontece muito isso, como nós vamos ver até mais adiante, de alguns clubes mudarem de cidade porque mudam o investidor, a empresa investidora, e a empresa é sediada em outra cidade e leva para outra cidade. Né? E isso não cria uma raiz e não cria uma identidade com o local. E o futebol tem muito disso, né? Por que o futebol se desenvolveu tanto em países como os países europeus e da América do Sul? Porque criou-se esse vínculo, essa raiz, né? Essa identidade cultural. E na China não existe isso ainda, né? Então, um objetivo com a mudança do nome dos clubes era nomes que remetessem ao local onde o clube se encontra, né? E já estava, como já dizia, devem ser abolidos o nome das empresas, o nome dos clubes, já no plano, estava lá colocado no plano, né? Porque os clubes foram postergando, achando que eu conseguia empurrar com a barriga e que nunca a Confederação Chinesa de Futebol ia pressioná-los e dizer, vocês agora vão ter que mudar. Mas aí chegou. Em dezembro de 2019, o plano de ação da CFA para 2020 já colocava até o fim de 2020 os clubes vão ter que mudar seus nomes. Ponto. Ou seja, aquilo que está previsto no plano de 2016 e que vocês foram postergando e empurrando com a barriga até hoje, já no fim de 2019, a CFA disse, olha, vocês têm um ano para pensar no nome do clube e mudar o nome. Pensar num logo novo, num escudo novo e tudo mais. Ponto. E foi o que aconteceu. Mas as recentes mudanças realmente na questão do redirecionamento dos investimentos, tanto de empresas que deixaram de investir no futebol, principalmente em alguns clubes, né? Como o caso do Grupo Suning, que é o mais emblemático, ou também do Grupo TEDA, né? Tem muito a ver com o 14º Plano Quinquenal da China. Plano este que foi aprovado em março, né, de 2021. Um plano que vai de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Né? 5 anos. Né? O 14º Plano Quinquenal ele aposta muito na dupla circulação, que prevê uma relação dialética em que o fomento do mercado interno, a circulação interna, com a expansão do consumo doméstico, particularmente o consumo privado, produção de valores de uso, buscando a ampliação da classe média de 400 milhões para 700 milhões de pessoas, para servir de alicerce para a circulação externa, ou seja, para o comércio exterior, para as suas relações externas da China, né, na questão da economia. Tá? E é por isso que há esse redirecionamento. Isso implica diretamente nessas empresas que torraram dinheiro no futebol, altamente endividadas por vários fatores, e um deles é o contexto da pandemia para algumas das empresas, como no caso do Grupo Suning, né? Agora tem que se focar em seus setores essenciais. Por que elas estão endividadas? Como eu já falei, o sistema financeiro e bancário chinês é estatal. Ou seja, elas têm dívidas com o Estado chinês. E o Estado chinês já disse, olha, vocês têm que se focar para poder se reestruturar financeiramente e as vossas empresas conseguirem sobreviver, né, para que continuem a exercer seu papel social para a sociedade, para a economia chinesa, vocês têm que se focar naquilo que é essencial do vosso setor. E para algumas dessas empresas, futebol não é o essencial. E é o que aconteceu com o Grupo Suning, que colocou o Jiangsu FC à venda e não encontrou comprador. Colocou também a Inter de Milão à venda e está esperando um comprador para a Inter de Milão. E é por isso que alguns clubes que estão na Europa certamente vão ser colocados à venda. Né? Por conta justamente disso. Então, como já estava previsto no plano, o que se reforça é a determinação de que o foco é o estabelecimento de uma base sólida,
para que a médio prazo o futebol chinês seja competitivo a níveis doméstico e internacional. Ou seja, espera-se um desenvolvimento orgânico e sustentável do futebol com isso. Mas será que realmente o futebol vai deixar de ser prioridade na China? Chegou realmente ao fim o sonho do futebol chinês? Será? Bem, veja bem, um dos fatores que são determinantes para o plano do futebol é a criação de um novo hábito cultural. É a inovação social no sentido de se criar o hábito de jogar futebol, o hábito de se assistir futebol, para que se crie um mercado consumidor de futebol. Por um lado, o mercado consumidor de futebol, e por outro lado, justamente criar pessoas, né, que a médio prazo, gerações que vão melhorando, evoluindo, para que tenha, no fim de algum tempo, 23 jogadores ou jogadoras competitivas a nível mundial. Que é a seleção, né? 23 jogadores e jogadoras que participam das competições internacionais de futebol. Né? Então, entra nesse sentido da destruição criativa na China ser muito o Estado como principal indutor da inovação através do projetamento. E aqui eu até coloquei aqui a imagem de um artigo publicado na Sports Business and Management, de autoria minha e do professor Carlos Rodrigues, que a gente analisa justamente isso. Já o artigo publicado em 2019, se eu não estou enganado, que é o plano do futebol chinês, né, sob a perspectiva da inovação, da teoria da inovação, aqui como inovação social. Tá bem? E esse tipo de investimento continua sendo prioritário na China. Continua sendo prioritário na China, porque se continua colocando construção de academias de futebol, escolas de futebol, construção e reformas de campos de futebol para que as pessoas tenham onde jogar bola nas ruas, nas cidades, né? Estímulo ao investimento nas categorias de base, centros de treinamentos modernos, nessa construção de uma infraestrutura para o futebol. E o objetivo de ter um campo de futebol a cada 10 mil habitantes até 2030. Isso não vai deixar de ser investido. E isso conta, como em tudo na China, com aporte estatal, mas também com execução e investimentos do setor privado. E aqui está um exemplo nessa foto aqui, que é o centro de treinamentos do Guangzhou Evergrande. É uma coisa gigantesca, monstruosa. Né? Você pode ver aqui a estrutura física, a infraestrutura de campos de futebol, né? A infraestrutura de alojamentos, tudo, né? Que está sendo aqui investido, que é o maior centro de treinamentos de futebol do mundo. Isso vai continuar a ser investido. Esse tipo de investimento não vai deixar de existir no futebol chinês. Um outro investimento nessa questão da circulação interna, do fomento do mercado interno, e principalmente para o consumo doméstico, né? Fazer com que haja um encadeamento da economia, né? E o Estado como esse indutor do encadeamento são construções de estádios. Atualmente na China, nós temos em construção 11 estádios de futebol. 11 estádios de futebol na China. A China em 2023 vai sediar a Copa da Ásia de futebol masculina. Né? E estão sendo construídos 9 estádios, ou reformado no caso do novo estádio dos trabalhadores em Pequim, não é bem uma construção, uma reforma. 9 estádios dos 10 que vão sediar essa Copa. Só o estádio de Tianjin que já está pronto, é recente, não precisou, é uma reforma mínima, então não entra na conta. Tá? E outros 2 estádios em outras 2 cidades que não vão sediar jogos da Copa da Ásia também estão sendo construídos. Inclusive o maior estádio de futebol do mundo. Tá? Então aqui nós temos, olha, na ordem aqui, o estádio de Dalian, o novo estádio dos trabalhadores de Pequim, o estádio de Xi'an e o estádio de Shanghai, que já está pronto. O estádio em Qingdao, o estádio em Chongqing, Xiamen, Suzhou e Chengdu. Todos esses estádios são estádios que vão sediar a Copa da Ásia em 2023. Estão sendo construídos agora na China. E esses 2 estádios aqui, já está em construção o maior estádio de futebol do mundo, exclusivamente futebol, capacidade para 100 mil pessoas em Guangzhou. E também foi lançado recentemente, no fim de março, o projeto do novo estádio, do novo centro esportivo, na verdade, que a gente pode ver que tem um ginásio aqui e tudo mais, em Wuhan. 11 estádios em construção na China. Né? E tem um objetivo também, além disso, né? Como basta lembrar, a China quer sediar, na próxima década, vai certamente sediar a Copa do Mundo, precisa ter estádios novos. E já está construindo essa infraestrutura para mostrar para a FIFA. Nós já temos aqui estádios novos, modernos, para sediar a Copa do Mundo com a quantidade de estádios que vocês quiserem. Outro elemento que vai continuar existindo relacionado ao futebol é o componente da diplomacia pública, da diplomacia do esporte, mais particularmente da diplomacia dos estados chineses.
De acordo com Schuer e outros, mais de 100 estádios em países em desenvolvimento já foram construídos pela China em doação para países em desenvolvimento desde os anos 60, desde os Jogos das Novas Forças Emergentes. É um outro contexto que a gente pode abordar num vídeo futuro. Tá? Mas em alguns desses estádios, por exemplo, nós temos aqui na primeira imagem o estádio em Moçambique e em Maputo, capital de Moçambique, que tem uma placa em português e em mandarim: a amizade entre China e Moçambique vai ser eterna, como o céu e a terra. Né? Outro estádio aqui, ó, esse aqui, é um dos estádios de Angola que foram construídos para a Copa das Nações Africanas em 2010. Os 4 estádios construídos para aquela competição foram construídos pela China, um valor total de 600 milhões de dólares. A China é o maior parceiro comercial de Angola. Né? E Angola, o que é que Angola exporta? Um dos elementos que Angola exporta: petróleo. Tá? Petróleo. Aqui é o estádio de Zimbábue, que inclusive a seleção brasileira inaugurou esse estádio, construído também com dinheiro chinês. Aqui, olha, para não ficar só na África e pensar que é apenas na África, porque tem país, só na África foram 52 estádios em 35 países, mas são 100 estádios já construídos, né? Na Ásia também, e aqui esse última foto aqui é um estádio na Costa Rica, construído também pela China, porque a China tem um interesse muito grande na Costa Rica e na América Latina como um todo, na América Central, principalmente por causa da nova Rota da Seda, por caminho marítimo da nova Rota da Seda, né? Então, que é para não me alongar muito mais aqui, não vou abordar nesse tema, mas a diplomacia dos estados vai continuar existindo. Ou seja, o Estado não deixou de ver o futebol como um elemento importante das suas relações internacionais, né? E nem mesmo do questão doméstica. Ainda no campo da diplomacia dos estádios e das relações externas da China, nós temos a questão do futebol como uma de integração e a construção de 2 estádios no Paquistão. 2 estádios em 2 cidades que ficam justamente no corredor econômico China-Paquistão. Em Quetta, que é uma cidade onde o futebol é popular no Paquistão. O Paquistão, o futebol não é um dos esportes mais populares, o cricket é o esporte mais popular no Paquistão. Mas aqui em Quetta o futebol é o esporte preferido nessa cidade. E fica no caminho e vai construir um estádio aqui. E outra cidade que vai ser construída o estádio é em Guadá. Guadá é uma cidade portuária. Aqui, olha, Porto de Guadá é extremamente importante. Está sendo construído também um caminho, a linha ferroviária aqui, ó, que vai ligar essa região aqui da China, né? Região de Xinjiang, para escoar aqui, ó, no Mar da Arábia, que é um caminho importantíssimo para a rota marítima da nova Rota da Seda chinesa. A diplomacia dos estádios não vai deixar de existir. Outro, por exemplo, os investimentos, alguns investimentos estrangeiros da China, como o Grupo Suning, que já colocou à venda a Inter de Milão, outros clubes também vão ser colocados à venda certamente, mas dificilmente, por exemplo, a China Media Capital, que detém 13% das ações do City Football Group, que é um grande conglomerado transnacional de futebol, que é proprietário do Manchester City, do New York City, Melbourne City, do Montevideo City Torque do Uruguai, também do Sichuan da China, é acionista do Granada, é acionista do Yokohama Marinos, Mumbai City da Índia, enfim, vários clubes na Bélgica, na França. Né? A China Media Capital certamente não vai vender os 13% das ações que tem no City Football Group, porque o interesse aqui vai muito além, como pode se ver nesse quadro aí, das relações entre China e Emirados Árabes Unidos, em particular Abu Dhabi, que é o proprietário do City Football Group. Né? Também não vamos ver o desinvestimento de empresas chinesas nos grandes na governança do futebol mundial, nos patrocínios à FIFA, ao Comitê Olímpico Internacional e à UEFA. Né? Só para ilustrar aqui, a Copa do Mundo da Rússia 2018 foi disputada num ambiente pós-FIFA Gate, né? Em que várias empresas ocidentais deixaram de patrocinar a FIFA porque não queriam ter seu nome associado, a sua marca associada à FIFA, investigada por corrupção. Vários dirigentes sendo presos e condenados por corrupção envolvendo o futebol. Né? Algumas empresas chinesas preencheram esse vácuo. Né? 835 milhões de dólares de 1 bilhão 650 milhões de dólares de patrocínios na Copa do Mundo da Rússia 2018, ou seja, mais da metade, um pouquinho mais da metade, foi de dinheiro chinês. Foi dinheiro chinês. E tem um detalhe. É que a FIFA estimava faturar 1 bilhão 450 milhões de dólares na Copa do Mundo. Não, desculpa. 1 bilhão 450 milhões de dólares tinha sido o faturamento da Copa do Mundo do Brasil em 2014.
A FIFA, na verdade, pretendia faturar 1 bilhão e 400 milhões de dólares, ou seja, cair 50 milhões de dólares, mas eles representavam um retrocesso, enquanto que nos últimos anos, nas últimas Copas do Mundo, sempre era um crescimento, né, muito elevado do faturamento da FIFA nas Copas do Mundo. 1 bilhão e 450 milhões tinha sido o faturamento da Copa do Mundo 2014 no Brasil, e ela pretendia faturar 1 bilhão e 400 milhões de dólares na Copa do Mundo da Rússia 2018. Mas graças ao aporte das empresas chinesas, a FIFA conseguiu faturar 1 bilhão e 600 milhões nessa Copa do Mundo, né? 1 bilhão e 650 milhões na Copa do Mundo. Ou seja, aumentou em relação ao... Não só aumentou o que estava sendo projetado pela própria FIFA, como aumentou o que tinha sido em 2014, graças a esse investimento das empresas chinesas. Um outro investimento que eu acho que dificilmente vai deixar de ser feito no futebol internacional por parte de uma empresa chinesa é o investimento da Fosun no Wolverhampton, da Inglaterra. Por quê? É só a gente olhar aqui para esses mapas, tá? Primeiro, a Fosun, que já é sócia da Gestifoot, do português Jorge Mendes, né, que é empresário, dentre outros, de Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Tá? E por que eu acho que esse investimento não vai deixar de ser feito? Não vai deixar de ser feito por simples razão. Está se discutindo a construção, vai se construir a nova linha de ferroviária, de trens de alta velocidade no Reino Unido, que vai ligar Londres ao norte da Inglaterra, tá? Que é chamada High Speed 2. Essa linha vai ter o seu entroncamento aqui, ó, em Birmingham, que fica na chamada West Midlands, na Inglaterra. Daqui ela vai ligar para Leeds e depois vai ter uma outra linha para ligar para Manchester. O entroncamento, a bifurcação vai ser aqui em Birmingham, né? A cidade de Wolverhampton fica justamente nessa região aqui, da West Midlands, né? E nós temos a questão, outros clubes dessa região pertencem também a chineses, como o Birmingham e West Bromwich Albion, tá? Mas o investimento da Fosun, particularmente, é mais interessante no sentido de se pensarmos na teoria de ser right Mills, a questão da elite do poder, de você se estabelecer num local como forma de você estabelecer relações e contatos com o poder econômico, político, né, financeiro da região, para poder você abrir portas. E o clube de futebol é um bom elemento para você abrir portas. Né? Não é à toa que um torcedor do Wolverhampton, numa declaração para o jornal Financial Times, fala que admira mais os chineses da Fosun do que o próprio governo do Reino Unido, porque diz que aquela região sempre foi negligenciada pelas autoridades públicas. E os chineses chegam lá e eles veem os chineses como ricos e bem-sucedidos e dão mais alegrias para aquela população do que o próprio governo. Então eu acho que isso não é o melhor exemplo de soft power, que é o melhor exemplo de soft power que pode existir. Né? E é por isso também que eu acho que a Fosun não vai deixar de investir no Wolverhampton, não vai vender o Wolverhampton, eu acho. É um palpite meu. Porque também a Fosun foi a primeira empresa privada autorizada a construir linhas de ferroviárias de alta velocidade na China, porque até então todas as linhas ferroviárias de alta velocidade, os trens bala, né, construídas na China, sempre foi por empresas estatais ou de capital misto, né, sempre com o Estado envolvido. E ela foi a primeira empresa autorizada a construir essa linha aqui que está no mapa, aqui que está sendo construída, que é a linha que vai ligar Hangzhou a Ningbo, na China. Tá? Então a Fosun tem esse know-how já, né? E tem muito interesse, obviamente, de vencer a licitação aqui para ser a empresa que vai construir essa linha de alta velocidade para os trem-balas na Inglaterra. Tá? Então, eu acho que esse é um investimento que não deverá deixar de ser feito. Então, como você pode até perguntar, então a gente está vendo aqui que o Fosun tá patrocínio na FIFA, na UEFA, porque é influenciar a governança do esporte global, né? Os investimentos no City Football Group pela China Media Capital, que é uma empresa privada, eu esqueci de mencionar isso, mas que pertence a um magnata da comunicação da China, que é membro do Partido Comunista Chinês, né? Essa questão da diplomacia dos estádios, construção de estádios, enfim, centros de treinamento. Será então quer dizer que os clubes de futebol da Liga Chinesa que deixaram de ser prioridade para o Estado chinês? Porque foi dito isso, né? Também foi muito falado porque na verdade o Estado deixou de se interessar em investir nos clubes. O futebol na China deixou de ser interessante e o Estado já não investe mais nos clubes, né? Não vai mais gastar dinheiro. Será que é isso mesmo? Bem, basta a gente olhar para os exemplos empíricos, né? Da realidade concreta, tá bem? Bem, o maior exemplo, mais simbólico, é o caso do Zhengzhou Might Lions Football Club, que até bem pouco tempo se chamava Shijiazhuang Everbright Football Club. E mudou de nome por duas razões. Né? Primeiro, que tinha que tirar o Everbright do nome, porque a empresa Everbright Group, que era
proprietária do clube exclusivamente, né? E aí tinha que mudar o nome para tirar o nome das empresas. E por que mudou de Shijiazhuang para Zhengzhou? Porque o clube se mudou da cidade, uma cidade que fica a 230 km de distância, né? Zhengzhou fica a 230 km de distância de Shijiazhuang, né? E por que isso aconteceu? Porque uma empresa do município de Zhengzhou, uma empresa estatal, a Zhengzhou Construction Investment Group, se tornou sócia do clube. E o que aconteceu? O Zhengzhou, ou Everbright Football Club anterior, estava com problemas financeiros, sem pagar salário e tudo mais. Estava em dúvida se ia conseguir se inscrever na Liga 1 chinesa, que é a segunda divisão da China. Temos a Superliga Chinesa, temos a Liga 1 e a Liga 2, como as três principais ligas do futebol chinês. E ele tinha sido rebaixado da Superliga Chinesa nesse último campeonato de 2020, que acabou no início de 2021. Foi rebaixado e ia disputar a segunda divisão chinesa, a Liga 1. Tá? Só que estava em dúvida se conseguiria, inclusive, se inscrever na Liga 1 por conta de problemas financeiros. Mudou de cidade, tem um aporte financeiro dessa empresa estatal do município de Zhengzhou, e ele não só pôde se inscrever na Liga Chinesa, como voltou para a Superliga Chinesa com o encerramento das atividades do Jiangsu FC. Ou seja, é um clube que estava na dúvida se sequer ia continuar existindo, não só continua existindo por conta de um aporte estatal municipal, como ele conseguiu voltar para a primeira divisão, para a Superliga Chinesa, sem nem sequer disputar a segunda divisão, a Liga 1, porque ocupou um espaço que sobrou com o encerramento das atividades do atual campeão chinês. Né? Acho que é um exemplo mais simbólico que a gente pode ter de como não vai deixar de haver investimentos no futebol da China. Um outro exemplo também é o antigo Shandong Luneng, né? Que passou por conta da necessidade de mudar de nome dos clubes, tirar a referência à empresa, que é a Luneng, né? Passou a se chamar Shandong Taishan FC, né? Que já era Shandong Luneng Taishan e agora simplesmente Shandong Taishan Football Club. É um clube também que estava com problemas financeiros muito graves. E o que aconteceu? O Shandong Taishan se encontra localizado na cidade de Jinan e a empresa Jinan Cultural Tourism Group, que é uma empresa também do município de Jinan, passou a se tornar sócia do clube, com 40% das ações do clube, e aí o clube conseguiu saldar suas dívidas e se inscrever na Superliga Chinesa. Curioso também o que aconteceu com o antigo Henan Jianye. Jianye é a empresa Jianye Residential Group, né? Que agora detém apenas 30% das ações do clube, né? E o Henan agora se chama Henan Songshan Longmen Football Club, e é um clube também que estava com problemas financeiros, mas aí vieram dois governos municipais, curioso, porque são duas cidades que ficam a 140 km de distância, né? Distam 140 km uma da outra, e aí o governo municipal de Zhengzhou, que é a cidade onde está localizado o clube, né? O Henan Songshan Longmen agora, e também o governo municipal de Luoyang passaram a ser acionistas do clube. Então, 40% das ações desse clube é do governo municipal. Não é empresa nenhuma, é do próprio governo municipal de Zhengzhou e também de 30% da Luoyang, ou seja, a Jianye Residential Group passou a ser detentor apenas de 30% das ações do clube. E o clube continua a existir e vai disputar também a Superliga da China. Um outro caso, né, que repercutiu muito no Brasil, principalmente, e também em Portugal, porque Tiquinho Soares, brasileiro, e outros brasileiros estão lá, mas Tiquinho Soares, que jogou aqui em Portugal, inclusive treinou aqui em Portugal enquanto o clube estava com problemas financeiros sem pagar salários, estava na dúvida se o clube continuaria a existir ou não, que é o antigo Tianjin Teda, né, que agora passou a se chamar Tianjin Jinan Tiger, né, por conta da necessidade de mudança do nome do clube, né, mas que é um clube que conseguiu saldar suas dívidas, seus problemas financeiros, graças à Secretaria de Esportes de Tianjin e também a empresa estatal municipal Tianjin Cultural Tourism Group. Né? Não se tornou acionista do clube, o clube continua pertencendo a Tianjin, a TEDA, né, ao grupo TEDA, mas o grupo TEDA, que é uma empresa de capital misto, né? Também está ligada ao Estado, mas que passou a dizer, olha, nós não vamos mais investir em futebol, foi justamente isso, nós vamos redirecionar nossos investimentos àquilo que é nosso setor essencial, né? Então, mas ele continua proprietário do clube, só que o clube agora tem um aporte financeiro do município de Tianjin. Pronto. Né? E agora esse é o novo escudo do clube, já anunciou seu novo escudo, ao contrário de outros clubes que mudaram de nome, né? O Henan Jianye, o Shandong Taishan, né? O Zhengzhou já tinha mudado porque já tinha mudado de cidade e nome, inclusive.
Um outro caso é o caso do Wuhan Zhou Football Club, né, que pertence à Zhou, né, a empresa Zhou, né, que passou também, não continua pertencendo à empresa privada, né, só que graças ao aporte financeiro, de acordo com a Secretaria de Esportes da cidade de Wuhan, o governo da província de Hubei, a província onde fica a cidade de Wuhan, e o governo municipal de Wuhan saldaram as dívidas do clube, salários atrasados, licenciamento de estádio, questões burocráticas que o clube tinha em atraso, 20 milhões de yuan, cerca de 2 milhões e meio de euros, para que o Wuhan Zhou continue a existir, o Wuhan FC. Um outro caso que está sendo especulado é o antigo China Fortune, Hebei, não é? Agora Hebei FC, que se fala que o clube da região de Hebei, da província de Hebei, vai se mudar para uma outra cidade, supostamente, porque se de acordo com o documento, como você pode ver, esse aqui é o documento oficial mesmo, publicado pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma da cidade de Tangshan e também pela Secretaria de Esportes de Tangshan, falando que eles vão ajudar o clube. Inclusive é um clube também que estava com problemas financeiros e dizem que ele conseguiu saldar alguns dos seus problemas financeiros graças a essa ajuda que já veio da cidade de Tangshan. Então se especula a possibilidade no futuro, até o fim deste ano, o Hebei mude de cidade e passe a jogar na cidade de Tangshan. Uma outra questão, né, chegando ao fim, é quando é que a China vai sediar uma Copa do Mundo? Que esse é o grande objetivo da China, não é? É sediar uma Copa do Mundo masculina de futebol. E é uma questão de tempo, né? Como nós vimos, a China está investindo muito em estádios de futebol. Está construindo 11 estádios de futebol, né? Já tem um estádio novo em Tianjin, relativamente novo, né? Então, vai sediar a Copa da Ásia em 2023. 2030, duvido. Eu duvido que a China vá entrar forte para disputar a Copa do Mundo 2030 por vários fatores. Um deles que está muito próximo, tem a questão simbólica, talvez, da América do Sul, a Argentina, Uruguai, né? Que a Uruguai seria a primeira Copa do Mundo em 1930, vai ser o centenário da Copa, e a final da Copa do Mundo foi Argentina e Uruguai. Depois o Reino Unido também, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson já anunciou que tem a intenção de que o Reino Unido concorra para sediar a Copa do Mundo, num contexto muito peculiar, né? Porque por conta do Brexit, então da questão do reposicionamento do Reino Unido, né? E a Copa do Mundo como projeção do soft power da imagem do país. Então, não acredito que a China vai entrar numa disputa para 2030, mas eu acho que para 2034 já vai. E se entrar para 2030, mesmo que para fazer aquelas relações diplomáticas mesmo, né? E aí nós temos um elemento muito, muito importante, que é a questão da diplomacia dos estádios, né? Da China, que pode ser determinante para a China quando entrar de vez e dizer eu quero ganhar agora, e aí vários países com os quais a China tem um relacionamento muito bom e muitos por conta desses estádios que a China vai construindo para esses países, e depois na hora da votação votem favorável à China. É uma questão de tempo, quando? E não vai deixar de ser esse investimento, esse objetivo não vai deixar de estar no horizonte próximo, já agora a gente já está falando de algo próximo, né? Porque para 2034, por aí, Copa do Mundo. Enfim, né? Para fechar o vídeo, já foi mais longo do que eu pretendia, mas acho que precisava ter essa explicação para que a gente compreendesse tudo o que está acontecendo no futebol chinês, né? Só para dizer, reforçar que o sonho chinês ele busca o rejuvenescimento da nação, né? O que passa pela modernização do país e pelo seu sucesso econômico, para que a China recupere o protagonismo da liderança global, aquela ideia de voltar a ser a centralidade do poder global, né? O plano do futebol, inclusive, traz como meta o empreendimento de grandes esforços para tornar real o sonho da ascensão do futebol, o sonho de uma nação desportiva poderosa e o sonho de rejuvenescimento da nação, como eu já falei, só para frisar novamente, para amarrar aqui. Mas esse sonho do futebol chinês, expressado pelo presidente Xi Jinping, também se insere em estratégias geopolíticas do país, como o próprio plano atesta, se referir às relações diplomáticas e intercâmbios culturais, como a gente mencionou nesse vídeo. Então, por isso, me parece muito precipitado quando as pessoas falam do fim do sonho do futebol chinês, né? Como se o sonho do futebol chinês fosse um objetivo imediato de ter uma Superliga chinesa recheada de estrelas e o futebol internacional. Não é isso. Como nós vimos aqui nesse vídeo, né? Acho que consegui passar essa ideia, né? Não é isso, né? Porque, como eu falei, esse sonho deve ser entendido como parte desse rejuvenescimento da nação, que por sua vez é a metáfora para a ascensão da China como protagonista e líder global até o cenário da República Popular da China em 2049. Né? Não é à toa, né? Não é por acaso que o plano vai até 2050.
Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem que tentar compreender todo o contexto, né? E toda a evolução nesse processo que é dialético, que envolve o futebol chinês. Tá bem? Só para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês que, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações clicando no sininho e deixem a vossa curtida, o like, o gosto no vídeo, né? E lembrar que na próxima terça-feira, dia 20 de abril, às 18 horas em Portugal, 14 horas no Brasil, 13 horas em Cuba, nós vamos ter um seminário online promovido pelo Centro de Estudos Asiáticos, nosso primeiro seminário online, nesse nosso canal, né, sobre o 10º Plano Quinquenal da China, sob a perspectiva da América Latina e União Europeia. Né? 14º Plano Quinquenal da China, sob a perspectiva da América Latina e União Europeia, com o professor doutor Elias Jabu, que eu mencionei nesse vídeo, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com o doutor Ruvisley Gonzalez, do Centro de Investigações de Política Internacional de Cuba, diretor para a Ásia e Oceania do Centro de Investigações de Política Internacional de Cuba, e o professor doutor Carlos Rodrigues, diretor do nosso Centro de Estudos Asiáticos, diretor do mestrado em Estudos Chineses do Departamento de Ciências Sociais e Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Também? Então é isso. Obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham curtido. Até a próxima.